Bom dia a todos. A aula de hoje vai ser sobre a análise de campos textuais, né? Campos não estruturados, portanto, usando aí algoritmos de LLM como ChatGPT, né? E outras ferramentas de AI generativa. Então, essa é uma base de dados do Sindicato das Transportadoras de São Paulo. Eu tenho aí 400 e tantos roubos de carga em rodovia. Então, essa base tem campos estruturados, né, como, por exemplo, o tipo de local onde ocorreu o roubo, né, via pública, posto de gasolina, etc. E tal. E tem esse campo texto, né, que faz um resumo aí do histórico da ocorrência. Então, eu tenho essa frase, por exemplo, né? Comparece o representante da empresa vítima, afirmando que o caminhão que estava conduzindo capotou no local dos fatos e populares subtraíram a carga acima descrita. Quer dizer, é um campo aí aberto onde ali alguém digitou o que aconteceu conforme o relato da vítima. E existem, obviamente, técnicas de análise de discurso. Eu tenho aí alguns vídeos, né, mostrando QDA, análise qualitativa de discurso, para você fazer a interpretação desses 400 e tantos históricos. Né? Agora, com as LLMs, né, esses Large Language Model, facilitou bastante, né, você analisar esse tipo de campo não estruturado, né, porque ele consegue, por exemplo, extrair a informação e resumir em linhas gerais, né, qual é o conteúdo desse campo, consegue, por exemplo, identificar entidades, né, eu vou mostrar um exemplo, vou pedir para ele classificar, por exemplo, por modus operandi, né, dos criminosos. E como é que ele consegue fazer isso? Né? Não vou entrar em detalhes, mas vocês percebam que um texto ele tem uma série de características numéricas. Então, por exemplo, você pode contar a frequência de palavras. Quantas vezes a palavra caminhão, né, aparece aí nos meus 400 históricos. Né? Ah, então, empresa e vítima. Né? A empresa está uma palavra de distância e precede a palavra vítima. Né? Representante precede, está 3 palavras de distância, enquanto afirmando está uma posição depois. Né? A frase inteira também tem um tamanho, que é uma outra característica numérica. Então, o que esses algoritmos fazem, né? Começam com um processo de limpeza, que eles chamam depois também de tokenização. Eles vão pegar a raiz das palavras, né? Ah, e depois eles pegam essas características numéricas que a gente mencionou e colocam num vetor. Né? Lembra de vetor? Aí em matemática, né? Você consegue armazenar num vetor uma série de características numéricas como tamanho, direção e sentido. E depois o que eles vão fazer é usar redes neurais, né, que é um procedimento estatístico, e probabilidade condicional, um pouco para prever qual é a próxima palavra. Então, dado que eu tenho essa frase aqui anterior, e ele é capaz de memorizar frases gigantes, né? Qual é a probabilidade de que subtraíram apareça, né, depois, né, desse texto anterior. Isso em linhas muito gerais. Né? Uma boa prática que eu recomendo a vocês quando vocês forem usar esses mecanismos como o ChatGPT é gravar os seus prompts, né? Quer dizer, gravar as suas instruções, porque é difícil lembrar ou recuperar no próprio sistema aquilo que você pediu, então eu vou organizando em tópicos numa planilha ou no Word e tal, e quando eu acho interessante aquele prompt, eu peço para ele reproduzir. Então, para fazer a análise, eu usei esses 6, 7 prompts aqui. Então, a primeira instrução que eu dei para o ChatGPT, vamos lá para o ChatGPT, eu estou usando a versão paga do ChatGPT, começar um chat novo aqui, eu estou dizendo para ele que eu vou carregar, né, aqui na memória esse histórico dos roubos de carga. E ele fica aguardando, então, essa informação. Por que isso é interessante? Né? Quer dizer, o ChatGPT ele foi alimentado com dados até 2021, ele não tem informação mais recente, mas ele te deixa carregar informação, né, tua.
para analisar um PDF, um doc, ou um caso aqui, colar e cut and paste, né? Da informação que você quer, copiar e colar. Deixa eu pegar aqui. Então, isso limita um problema desses sistemas, que é o que eles chamam de alucinação, né? Você começar a inventar dado, criar informação. Eu estou fornecendo os dados que eu quero que ele analise. Então, carreguei aqui a base de dados, ele está lendo. Primeira coisa que ele vai... vamos pedir para gerar novamente, teve algum problema. Primeira coisa que ele vai tentar... Deixa eu interromper um vídeo um momentinho. Pronto, voltamos. Ele estava por algum motivo interpretando como uma imagem, mas enfim, agora ele já entendeu que é um texto. Eu vou pedir então para ele resumir os pontos principais desses históricos, né? Então ele já consegue identificar aí quais são os principais tópicos. Você vê que ele está fazendo uma descrição do modus operandi dos criminosos, né? Eles fazem abordagens armadas, utilizam armas de fogo para ameaçar os motoristas, eles interceptam e fecham os veículos, fazem ameaças, usam múltiplos veículos, assim por diante. O segundo tópico é cenários do roubo, né? Então, ele identificou que postos de gasolina e estacionamentos, quando o caminhão está parado, é um tipo de cenário. Ou em rodovias, as rodovias principais do estado de São Paulo. Identificou também tipos de carga que são mais visadas e que estratégias eles usam, enfim. Uma série de características baseadas aí principalmente nesses históricos que a gente submeteu. Então isso já te dá uma noção, né, da informação que existe nesses textos, do que eu posso explorar, né? Então vamos pedir para ele detalhar, né? Esse tipo de carga é um dos tópicos, né? Detalhe mais os tipos de carga mais visadas nestes roubos, né? A gente já sabe que é provavelmente um assunto que ele vai ter mais informação para trabalhar. Tá aí, então, isso a gente poderia ter feito com cada um, né, daqueles tópicos que provavelmente a gente vai achar informação suficiente, né? Eu conheço bastante essa base e posso dizer que realmente a descrição que ele está fazendo é bastante precisa, né? Então, uma outra característica que eu acho bem interessante, né, do ChatGPT, né, é a classificação, né? Ele pode pegar um campo que é texto, como por exemplo esse aí dos tipos de carga, que não está classificado, e eu peço para ele classificar em algumas categorias, né? É o prompt que eu vou colar agora em seguida. Forneci uma lista de roubos de carga em rodovias, né? Como os casos podem ser classificados usando algumas poucas categorias. Quer dizer, ele vai estar criando um labelzinho, né? E você pode adicionar, né, na tua base essas categorias, né? Vamos ver. Então, essas primeiras categorias têm a ver com realmente o tipo de carga que é roubada. E ele está dando aí alguns exemplos. Isso. Agora eu vou pedir para ele me classificar algum outro campo, por exemplo, tipo de local, né? Classifique agora os tipos de locais utilizados pelos criminosos.
está aí, fazendo uma classificação, rodovias, áreas urbanas, áreas rurais e assim por diante. Quer dizer, o que eu posso fazer agora, né, que eu acho interessante, é pedir para ele cruzar essas categorias, né? Então vamos lá. Usando a classificação de tipo de local e tipo de mercadoria visada, faça um cruzamento de dados e calcule a associação estatística entre estes dois eventos. É um tipo de... vamos ver se ele entende esse meu prompt. Então ele vai mostrar primeiro passo a passo, né, para a criação de uma tabela de contingência. Então vocês entenderam, né? Eu pedi para ele criar as categorias e aí ele vai fazer o cruzamento, né, daquilo que eu pedi, tipo de mercadoria por tipo de local, usando os dados. Você vê que estavam num campo texto, né? Então você imagina o tempo que a gente perderia fazendo isso manualmente. Eu acho que essa talvez seja uma das características mais interessantes da IA generativa, né? É isso. Ele criou aí a tabela, ele tem os totais de linha e de coluna, que são as marginais, e calculou o Q quadrado, né, que é um teste de associação. A gente tem aí também um vídeo específico sobre esse teste de Q quadrado, que mostra a independência ou a associação entre duas variáveis, né? Quer dizer, mostra aqui então que o Q quadrado é de 2,34, o p-valor é baixo, né? O nível de significância é baixo, então que ele sugere que a gente não rejeita a hipótese nula. Bom, não interessa, aqui eu criei só um cruzamento aleatório para ilustrar a capacidade que ele tem de fazer isso. Então você imagina isso, por exemplo, com outros campos textuais, né? Tem uma pesquisa de opinião e os entrevistados dão a sua opinião e expressam alguns sentimentos. É uma outra coisa muito bacana que o ChatGPT faz, que é a análise de sentimentos, né? Ou então ele cria certas tags, né? E depois você pode então retrabalhar essas informações usando aí a estatística como se fosse um campo estruturado normal. E, finalmente, né, você pode pedir, aí já utilizando então os parâmetros e a base do próprio GPT, né, sem necessariamente se basear nas informações que você forneceu na sua planilha, pedir aí, faça uma lista de 10 propostas para reduzir o roubo de carga nas estradas, né? Aí a minha base não contém esse tipo de informação e ele vai buscar na base dele, e às vezes na internet, né, coisas mais recentes, para fazer uma lista de sugestão. Então isso é revolucionário, né? Eu trabalhava num setor de análise criminal, esse tipo de análise a gente demoraria semanas para fazer na unha e muito provavelmente algumas coisas nos escapariam. Então, aí você vê em questão de minutos, né? A gente foi capaz de analisar 400 e tantos históricos, resumir modus operandi, tipo de local, eu poderia ter aprofundado cada um daqueles tópicos, classificar esses tópicos, fazer cruzamentos estatísticos e pedir aí uma lista de propostas. Quer dizer, isso não sei se as pessoas se deram conta de quão revolucionário é isso, né? Então, se eu fosse um jovem estudante agora, eu me dedicaria a Python, R, obviamente, mas também a essa engenharia de prompt, né? Entender como funcionam esses LLMs e saber o que eles podem dar e o que pedir, porque realmente produz